Na sua casa, para tudo tem um remedinho, então é bom ficar atento, né? A gente está conversando que, de repente, essa automedicação e usar aqueles segredinhos, assim, de repente, podem, sabe, não fazer tão bem assim. Eu volto com a Vasti Laues também com o Dr. Vinícius com a gente aqui hoje. Vamos lá? Pois é, Mônica, não é que os remédios caseiros não funcionem, às vezes eles até funcionam, o problema é que eles também precisam de um diagnóstico correto. E quando a gente deixa de ir ao médico, a gente às vezes não recebe esse diagnóstico e aí pode errar no tratamento também. Quer ver um exemplo? Muitas pessoas usam enxaguantes bucais, tem aqui ó, um enxaguante bucal aqui, e o uísque, a gente está aqui com o Dr. Vinícius que vai dizer pra gente se isso aqui funciona para dor de dente, para gargarejo contra gripe, funciona, doutor? Tem gente que usa para afta também. Entenda, tudo tem um diagnóstico, a gente precisa fazer o diagnóstico das coisas. Porque cada diagnóstico é uma etiologia, cada etiologia é um tratamento. Se coloca como se tudo fosse uma causa só, e não é. Gargarejo é excelente para melhorar mau hálito, fazer uma desinfecção na boca, enfim, mas não substitui uma escovagem correta. Portanto, para infecção de garganta, isso não vai atuar. Não vai atuar. Para dor de dente, que se usa uísque, álcool, isso aí se utilizava na Idade Média, né? Na qual era o único anestésico que utilizava para tirar o dente. Então, na verdade... É mais por isso, pela anestesia. Às vezes a pessoa fica de fogo e deixa de sentir dor. Não tem nada a ver o uísque com retirador de dente. Toma analgésico e vai no dentista, como eu falei. Agora é o perigo. Tem gente também que coloca na cabeça, quando o menino está com piolho, tem um nome científico para isso, mas a gente chama de piolho mesmo. Põe álcool, daí põe gasolina, vaselina, mais um monte de coisa na cabeça da criança. Imagina o perigo disso daí, né? E tem consequências muito grandes, porque o piolho já está agredindo, né? Vamos falar assim, piolho, e ferido, já está né? ferido, já mordeu, ferindo. e você joga um álcool. Então, o que acontece? Além de arder, você vai abrir caminho, igual da pele, para a bactéria entrar. E no couro cabeludo tem muita bactéria. Então, o álcool e outras coisas devem ser evitados. Vai no médico, procure um diagnóstico. Hoje em dia existem tratamentos tópicos, mas também tem tratamento por comprimido contra isso. Enfim, faça um diagnóstico, procure um médico. Vou te dar um exemplo que é muito comum, eu já vi isso na minha prática médica, na qual pacientes com câncer de mama postergaram o diagnóstico porque ele começou com uma lesão e ela achou que não era nada. Inclusive falando da questão do autoexame. Ia passando medicamentos e na verdade já era a lesão do câncer de mama, ok? Então procure o médico, faça o diagnóstico. É muito importante. As feridas têm que ir cicatrizando, né? As feridas que vão abrindo, vão aumentando, são sempre um sinal de alerta. Com certeza. Todo sinal. O corpo fala e a gente tem que estar apto a escutá-lo e fazer o diagnóstico e o tratamento correto sempre. Mesmo para criança que às vezes machucou, doutor Vinícius, caiu, ralou a perna, era um raladinho simples. Mas a mãe percebe, às vezes vai formando um pus, aquela casquinha não tá normal, tá muito grossa. Também é perigoso. Claro, às vezes está com uma infecção e não está cicatrizando porque há algo de errado. É claro, não precisa levar o menino, tossiu, já levar no médico. Nem 8, nem 80. Né? Tem que ter a questão do bom senso, claro. Agora, uma coisa que a gente tem, todo mundo tem em casa, gente. Eu não conheço alguém que não tem em casa uma caixinha de primeiros socorros. Sim. Mas nessa caixinha de primeiros socorros não tem só ali um curativo, um esparadrafo, né? Tem os medicamentos que sobraram da última receita, né? Exatamente. Medicamento que vai sobrando, ou aqueles que nem precisam de receita. Claro. E que daí a gente já faz um arsenal em casa para não precisar voltar na farmácia, né? A gente precisa ter cuidado com isso, porque às vezes um medicamento que é simples, remédio para febre, às vezes, alguma coisa assim. Quando não estão vencidos, hein? Quando não estão vencidos. E a mistura de um com o outro também pode causar uma reação perigosa? Muito, isso é muito comum. A automedicação no Brasil é uma coisa assim, muito intensa, né? E às vezes as pessoas utilizam medicamentos para bactéria e na verdade são vírus, utilizam tratamentos de vírus que na verdade são alergia. Eu estou até vendo antialérgicos aí, e as pessoas confundem rinite, gripe, resfriado comum e colocam como se fosse tudo a mesma coisa. E quando você vê, está usando 5, 6 medicamentos e já está tendo efeitos colaterais desses medicamentos que estão aí na sua casa, aí que você procura um médico pelos efeitos colaterais da automedicação.
Fora aqueles, né? Tem alguns que a gente já toma antes de fazer o erro, né? Claro. A gente vai exagerar na comida. Aí o que a gente faz? Toma um remedinho antes. Já toma um remédio antes, claro. É como se tivesse uma pedra no sapato e toma analgésico. E olha que interessante, o tanto de medicamento e, na verdade, às vezes a gente esquece de tratar a saúde, né? E a saúde começa a nível mental, espiritual e principalmente nutricional. Somos o que comemos, né? Verdade. Vou confessar que esses remédios são todos meus. Vou dar uma olhadinha na data de validade de todos. Já vou aproveitar que o doutor Vinícius está aqui, vou conversar com ele. Vamos fazer um check-up e um limpa aqui da sua maletinha, viu? E deixa eu dar um depoimento pessoal aqui. Eu estava grávida e tossindo muito. E aí eu pensei, vou chupar umas pastilhas dessa para tosse que a gente encontra. Pastilha, né? Pastilha, não Claro. precisa de receita, vem com um saborzinho de mel e limão. Só que eu, graças a Deus, perguntei para minha médica e ela disse que essas pastilhas que eu estava querendo tomar podiam, inclusive, acelerar o trabalho de parto. Olha só. Então tem risco, gente. A gente precisa ter muito critério, muito cuidado antes de se medicar. A diferença do veneno e do remédio, né? A dose. A dose. E a situação também. Doutor Vinícius, muito obrigada, viu? Abraço Papo ótimo. Gente, vou dar uma olhada aqui na minha caixa de medicamentos e sugiro que você faça o mesmo em casa, viu? Com certeza, né, Vasti? Eu também vou fazer o mesmo, viu? Obrigada, Vasti. Obrigada, doutor Vinícius, por trazer esse alerta pra gente aqui hoje.